Olá pessoal, vou apresentar um pouco para vocês o trabalho que desenvolvi de simulação de eventos discretos. Meu nome é Emanuele e eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o cenário que foi simulado, o modelo conceitual, as configurações que foi feitas no software utilizado, que foi o Gen5, a simulação do cenário atual, simulação do cenário otimizado e os resultados obtidos. O cenário simulado que foi escolhido foi sobre o restaurante popular, um dos restaurantes populares da cidade de São João del Rei. Essa simulação foi feita com o intuito de se averiguar possíveis melhorias no cenário atual, avaliar como está o funcionamento e possíveis pontos que poderiam ser melhorados, mudados para que o resultado final do restaurante fosse melhor. Atualmente o restaurante ele funciona nos serviços de refeição no local e a retirada de marmitex, e para isso ele conta com um atendente no caixa, 2 funcionárias servindo pratos e 2 servindo marmitex. Aqui está o modelo conceitual que foi utilizado para a simulação. A nossa simulação ela tem início quando o nosso cliente chega no restaurante. Assim que ele chega, ele já vai realizar a tomada de uma decisão. Ele vai analisar a fila que está para a compra de bilhetes no caixa. Se essa fila estiver menor do que 50 pessoas, ele vai para essa fila. Caso ela esteja maior, ele sai do nosso sistema, ele não fica esperando para poder realizar a compra do bilhete. Caso ele resolva esperar para a compra do bilhete, ele espera nessa fila, realiza a compra do seu bilhete e ele parte para uma segunda decisão, que é se seu bilhete é de refeição no local ou se é para a retirada de marmitex. Caso seja para a retirada de marmitex, ele vai para uma fila, faz a retirada de seu marmitex e sai do restaurante. Caso o bilhete seja para uma refeição no local, ele vai para uma fila onde ele aguarda a retirada do prato, ele faz essa retirada desse prato e ele vai para uma próxima fila que é para poder esperar a liberação de algum lugar que ele possa fazer essa refeição. E assim que ele faz essa refeição no lugar, ele também sai do restaurante. As configurações que foram feitas no software precisou realizar uma coleta de dados. Essa coleta de dados foi feita antes da pandemia, então o restaurante ainda estava com funcionamento normal. Com essa coleta de dados, a gente conseguiu coletar os dados de tempo de chegada dos clientes, o tempo de atendimento no caixa, o tempo para se servir os pratos, assim como o tempo para servir os marmitex e, por fim, o tempo que se leva para realizar as refeições no restaurante. E com esses dados em mãos, esses tempos, foi feita uma análise de probabilidade, chegando à distribuição de probabilidade para cada um desse conjunto de dados que se obteve nessa coleta. Bom, com esses dados em mãos e com esses cálculos feitos, chegamos que a chegada de cliente é uma distribuição do tipo beta, que foi configurada no sistema do software de acordo com a imagem ao lado, já que ele pede alguns parâmetros de acordo com cada uma dessas distribuições. Para a distribuição, neste caso, foi estipulado o valor mínimo, o valor máximo, o parâmetro alfa, o parâmetro beta e o parâmetro de escala. Para o atendimento do cliente, foi uma distribuição gama e foi configurado de acordo com essa imagem, também apresentando o valor mínimo, máximo, média e o parâmetro de forma. Para servir os pratos, a distribuição foi uma distribuição Weibull, que apresentou também como parâmetros os valores mínimos, máximos, o parâmetro de escala, parâmetro de localização e o parâmetro de forma. Para servir o marmitex também foi uma distribuição gama com valor mínimo, máximo, média e o parâmetro de forma. Para realizar a refeição no local, a distribuição foi uma distribuição beta com valor mínimo, máximo, parâmetro alfa, parâmetro beta e escala, assim como apresentado na tabela. Os recursos utilizados nessa simulação foi um recurso com um atendente do caixa, um recurso com 2 serventes de pratos, um recurso com 2 serventes de marmitex e um recurso com 44 lugares disponíveis para realizar a refeição, que é a quantidade de cadeiras que a gente tem no restaurante. O tempo de simulação, neste caso, ele foi calculado de acordo com o funcionamento do restaurante, que esse restaurante ele funciona 4 horas por dia e são 20 dias trabalhados por mês. A simulação foi feita em um mês, então nós tivemos 28.800 segundos. Aqui tem um vídeo demonstrando como foi feita a simulação. Ela dá início com o nosso cliente. Esse é o layout mais aproximado do restaurante sem as mesas e cadeiras. O nosso
A nossa simulação ela tem os recursos, como já foi citado anteriormente, e também as distribuições que já foram apresentadas para vocês, as configurações. Ela dá início com a entrada do nosso cliente, ele já chega com a tomada de uma decisão. Nessa tomada de decisão, como já disse no modelo conceitual, ele vai decidir se ele vai para a fila, se essa fila tiver menor que 50, senão ele sai do sistema. Ele vai, se tiver menor que 50, ele vai para essa fila, em seguida ele vai para a operação, que é a compra de bilhetes. Nessa compra de bilhetes, essa operação foi de um tipo que realiza a captura de um atendente do caixa e assim que se tem a saída do nosso cliente, esse atendente do caixa ele é liberado. A distribuição que foi utilizada foi a referente aos tempos de atendimento do caixa que foi apresentado anteriormente. Assim, ele passa para uma nova tomada de decisão. Essa tomada de decisão, caso ele compre o bilhete de refeição, ele vai para a fila de refeição. Caso não, ele vai para a fila do Marmitex. Essa decisão ela é tomada baseada nessa distribuição que eu criei aqui do lado. Nessa distribuição, eu defino a porcentagem das pessoas que vão para a fila de refeição e a porcentagem que vai para a fila do Marmitex, sendo 68% e 32% respectivamente. Assim, quando vai para a fila de refeição, ele passa para a operação de refeição, também faz a captura de serventes de pratos e depois libera esses recursos, e a distribuição é de acordo com os tempos que leva para servir os pratos, as atendentes levam para servir os pratos. Assim que ele realiza essa operação, ele vai para a próxima etapa, que é a fila que ele vai para a operação de realizar a refeição no local, aqui ele captura as cadeiras que tem disponível e depois ele libera, e também é utilizado o tempo de realizar a refeição no local, neste caso, para que assim que ele realiza essa refeição, ele vai sair do nosso sistema, ele vai dar saída a um cliente. Aqui, depois, na segunda decisão, ele vai para a fila do Marmitex. Nessa fila, ele vai para a operação de servir o Marmitex. Aqui, ele vai capturar uma servente de Marmitex e depois vai liberar. E assim que essa Marmitex é servida, ele sai do nosso sistema. E aqui eu trouxe uma simulação do cenário atual, como ficou a simulação. Aqui a gente pode ver que tem uma grande formação de fila no caixa, que a gente pode considerar como a nossa atividade de gargalo aqui no caso. Nos outros lugares não tem a formação de fila consideravelmente. A gente pode perceber que tem pessoas constantemente no nosso local para refeição, que são as mesas e cadeiras, e a fila cada vez maior no caixa. Esse aumento, esse crescimento da fila constante gerou a saída de 145 clientes do nosso local de simulação. Aqui tem um aumento um pouco da velocidade para que pudesse ser terminada a simulação mais rapidamente. E assim a gente vai realmente analisando que o caixa é o nosso processo que tem mais gargalo durante a realização, o funcionamento desse restaurante. Aqui acrescentou-se uma atendente ao caixa, e aí a gente tem a simulação, a gente vê que diminui a formação de filas, quase não tem a formação de fila, principalmente no caixa, onde se tinha muita fila anteriormente. E novamente, as nossas mesas praticamente o tempo todo ocupadas. Aqui já tem os resultados. No cenário atual, a gente tem como entrada de clientes 30.583 clientes e como saída, como clientes atendidos, foram 30.362 clientes. Então, 221 clientes não foram atendidos. Nesse caso, somente na fila para o caixa, 145 já saíram do nosso sistema. Eles nem chegaram a entrar no restaurante. Eles já saem, já vão embora assim que vem o tamanho da fila. No cenário atual, a gente pode ver a porcentagem de utilização de cada um dos nossos recursos e o quanto de clientes eles atenderam. O nosso caixa, como eu já disse, que é o processo mais crítico, ele fica praticamente 96% do nosso tempo ocupado. Ele não tem folga, ele não tem descanso. Então, se você levar em consideração o cansaço físico do atendente, realmente esse é um processo muito crítico, além de formar filas e causar esperas para os nossos clientes, o que não é desejado.
No cenário futuro, já temos a entrada de 30.583 clientes e o atendimento de 30.548 clientes. Então, a gente consegue praticamente igualar o número de clientes que entra e que sai do nosso sistema. O total de clientes não atendidos é 35, mas todos esses 35 já passaram pelo processo de compra. 2, na verdade, estão realizando a compra dos bilhetes, 31 já estão realizando a refeição e 32 estão recolhendo seus pratos para comer. Então, a gente pode considerar que todos os clientes já foram atendidos, o que otimiza demais o atendimento do nosso restaurante. Nesse cenário, a gente vê uma queda brusca na porcentagem de utilização do caixa, que passa a ficar 60% do tempo sendo utilizado. As cadeiras, elas continuam com quase 100% de utilização, assim como eu já disse antes, mas como não é um recurso físico, não tem problema que ela esteja 100% sendo utilizada. Agora, quando a gente analisa em questão de atendimento de clientes, a utilização dos nossos recursos, o cenário ideal seria o cenário futuro com 2 caixas. Mas quando a gente vai para a análise dos lucros, a gente pode perceber que no cenário atual ele tem um lucro de R$ 122.797,50. Só que quando a gente vai para o cenário futuro, o nosso lucro ele diminui pouco, mas ele diminui. Essa diminuição a gente pode falar porque o número de refeições que a gente realiza a mais do que no cenário atual não é muito grande e o preço dessas refeições ele é muito barato, então não compensa o valor que a gente tem de gastos com uma nova funcionária. E dessa forma, o nosso lucro ele fica um pouco abaixo. Apesar dele ser pouco abaixo, eu ainda acho que compensa a contratação de uma nova funcionária, já que vai acontecer a otimização dos atendimentos, a maior satisfação dos nossos clientes, porque eles vão ficar esperando menos tempo nas filas e vão sair do nosso restaurante mais satisfeitos. Então, o cenário futuro com a contratação de mais uma atendente no caixa é o ideal nessa situação. Obrigada pela atenção.